todos sentam, né, em formato circular, e temos algo chamado objeto da palavra. O objeto da palavra, ele pode ser qualquer coisa, tá? Então a gente tenta linkar, né, uma coisa que a gente utiliza bastante, pensar que é essa bússola, tá? Para dar um norte, para ajudar a pessoa, né, a saber onde ela tem que seguir, né? Um outro objeto aqui, quando se fala, por exemplo, em questão de tempo, né? Uma ampulheta para, né, falar do tempo, da importância do tempo, enfim, é uma gaveta cheia, né, de objetos. Lá no fórum tem outros tantos, os colegas têm outros, tem alguns compartilhados, enfim. Poderia ser qualquer coisa, podia ser dessa lapiseira. Eu estou com ela na mão, eu vou falar, os demais vão me ouvir. Os facilitadores, né, vão fazer as perguntas, todos respondem a mesma pergunta, e esse objeto vai circular, tanto pela direita quanto pela esquerda, e aí, então as pessoas vão poder falar, né, de uma maneira que elas possam realmente falar e serem ouvidas, né, porque a gente normalmente escuta para dar a nossa opinião e não para ouvir, de verdade, né, a gente está sempre pronto para responder, mas normalmente não está muito pronto para ouvir, né, o nosso comum, né, esse é o nosso ser humano, a gente é um pouco belicoso ainda, então regular essa fala, né, e essa escuta respeitosa, essa escuta ativa é uma das funções do objeto da palavra, que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas então, suponhamos que fosse a bússola, estamos com ele na mão, eu falo, passo para os demais e assim vai vendo essa circulação da palavra. Aí então, pessoal, basicamente, né, dentro de uma situação conflitiva, já conversamos, né, sobre o passado, situações, enfim, nos pré-círculos, né, aqueles encontros preparatórios. No dia do círculo, a gente vai falar sobre a questão que nos trouxe naquele momento ali. Então, basicamente, como é que as coisas estão, o que precisa para melhorar essa situação e o que cada um tem a oferecer para melhorar essa situação. Percebam que ninguém está dizendo, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Não, eu vou dizer o que eu posso fazer. Porque a gente não tem ninguém que decida por nós. Eu vou dizer aquilo que eu posso oferecer para eu poder me comprometer com isso e fazer ou não, né? Então, isso é dentro das práticas autocompositivas, né? Eu estou dizendo aquilo que eu posso fazer, não é uma decisão que venha de fora, é uma decisão dentro do círculo através do consenso. O que é o consenso para o círculo? É aquela decisão que talvez não seja a que eu mais goste, mas eu consigo conviver com ela. Então a gente vai fazer várias rodadas de perguntas, né? Vai preparar o meio de campo, vai falar das regras, das diretrizes, enfim, dos valores do círculo, né? E depois a gente vai fazer basicamente essas 3 etapas, né? Como é que está? O que precisa para melhorar? O que cada um pode, o que cada um tem a oferecer. Feito isso, se a gente conseguir entrar nesse consenso, que não é votação, que não é maioria vence, não é uma democracia em que a maioria vai decidir, não. Se algum item, né, que estiver sendo discutido ali não for consenso, se uma pessoa disser não, eu não concordo com isso, aquele item não vai para o termo de acordo, para vocês terem uma ideia, tá? Não chegamos ao consenso em um item, ele não vai para acordo. Digamos, falando como é que nós fazemos aqui em Caxias, tá, pessoal? Então, digamos que alguém, né, consigamos chegar a esse consenso, vamos redigir um termo de acordo, todo mundo vai assinar, leva uma cópia desse acordo, havendo acordo, pressupõe então várias combinações a serem cumpridas e monitoradas depois. Então, nós vamos ter mais um encontro, pelo menos mais um encontro, né? Via de regra é um só, mais um encontro que a gente chama de pós-círculo, que é o encontro de monitoramento. Então, as pessoas retornam, né, ao fórum, vamos pegar o termo de acordo, né, vamos ler item por item, e tem um fulano, Flávio tinha que fazer tal situação. Fran tinha tal situação. Foi feito, não foi, cumprido, não cumprido, parcialmente cumprido. Juntamos isso no processo, né, devolvemos para o juiz ou o promotor pediu, né, e para as pessoas, para se verificar se realmente aquela situação surtiu efeito ou se vai ter que vir uma decisão, né, de fora, né, e de cima para baixo, como a gente fala, né, algo vertical, que poucas pessoas não conseguiram se organizar sozinhas, né, sozinhas no sentido de não ter a questão da justiça tradicional, né, alguém para decidir por eles. Mas, enfim, é uma possibilidade, uma oportunidade das pessoas poderem decidir a própria vida com auxílio, né, daqueles atores que realmente são importantes. Então, acho que feita essa introdução mais prática, mais rápida, que é aquilo que a gente costuma falar, né, do que seria um círculo na questão judicial, principalmente, e essa ferramenta ela pode ser utilizada em várias situações que a gente vai falar depois, mas eu me sinto mais à vontade, pelo menos fazendo essa introdução, né, até um pouco mais atropelada, talvez, mas para as pessoas poderem entender um pouquinho mais o que seria, então, esse círculo de construção de paz. Então, peço licença ao Flávio, vou voltar a compartilhar minha tela, creio que assim vai ficar um pouco mais fácil. Se alguém ficou com dúvida, manda as perguntas aí que a gente vai tentar auxiliar. A Arlete mandou, que na verdade, assim, para ficar claro, nós tivemos, o programa não nos permite colocar o ar depois, então vai entrar depois no canal. Mas a Arlete, como estava no chat privado, ela botou.
agradecendo por compartilhar. E quando ela fez a formação, a Leti tem a formação. Bacana. Ela disse que viveu movimentos muito intensos, pela metodologia de fala e escuta. Então, fica o registro. E nós, obrigada, como Leti, estamos aprendendo, né, manejo dessa ferramenta, então, e eu fico com medo de mexer para não derrubar. Então, está sendo gravado e depois vai entrar. Perfeito. Obrigada, Flávio. Então, estou compartilhando a minha tela aqui, creio que sim. Então, a gente vai... Agora sim. Vai voltar aqui, então, do slide que a gente... Não há necessidade de voltar, né? Mas, enfim. Então, pessoal, o círculo, né? Aquele objeto da palavra, como eu falei, então, ele garante o uso da palavra, né? Ele vai estimular aquilo que a Arlete falou, né? A escuta e a fala qualificadas. Ele vai, então, potencializar a compreensão, porque no momento que eu estou em silêncio, ouvindo outra pessoa falar, e aquela pessoa está inteira ali falando, ela vai falar a verdade dela, eu a minha, a gente vai poder tirar, né, algum extrato disso tudo. Com a questão da visibilidade para todos, pela horizontalidade, pelo formato circular, questão da igualdade, né, pessoal? Acho que eu voltei aqui alguns slides, Flávio. Eu vou passando aqui que a gente já falou sobre isso. Ele voltou para o início. Você está falando da empatia, desse pertencimento, a responsabilização. Acho que foi aqui, se eu não me engano, foi aqui no Poder Compartilhado que nós paramos, né? Que aqui a gente fala do consenso, né? Então, qualquer decisão, ela vai passar pelo crivo de todos, né? Aquilo que a gente falava sobre o consenso. Então, ela vai, né, organizar de modo eficiente a comunicação. Eu utilizei uma frase que eu comentei antes ali no nosso encontro, no nosso círculo virtual ali que nós fizemos, que me parece muito grosseira e que algumas pessoas, né, utilizam. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende, né? E no círculo é bem diferente isso, né? Com licença. No círculo, tudo pode ser dito desde que eu fale de uma maneira educada e respeitosa. E isso muda tudo, né? Isso tem a ver com a comunicação não violenta, né? Então, eu vou falar de como é que eu me sinto. E aí eu não vou ter julgamentos e isso vai melhorar, vai fazer com que essa comunicação seja realmente efetiva, né? E que as pessoas possam se entender. Para construir relacionamentos, né? Tomar essas decisões que a gente falou em relação ao consenso, resolver conflitos. Eu prefiro o termo até transformar conflitos, né? Que é um termo que o John Paul Lederach, né, utiliza. Ele tem inclusive um livro, né? Que o nome é Transformação de Conflitos. Ele permite essa plena expressão das emoções, né? E dos sentimentos. Porque no círculo, uma das perguntas que se faz, e uma das etapas é o check-in, que ela é feita lá no início, qual é a pergunta? Como é que você está se sentindo nesse momento? Não é ontem, hoje, não, agora. Como é que eu estou me sentindo? Então, ele valoriza muito essa questão da expressão das emoções. Essas emoções relacionadas ao conflito, né? Então, aplicações para esses círculos. Dentro das famílias, situações conflitivas ou não, em escolas, em faculdades, né? Isso, pessoal, tanto para resolver conflito, quanto para prevenir, quanto utilizar como ferramenta para estudo, né? Dentro das comunidades, né? Também, sempre com qualquer viés, né? Claro, quando a gente trouxer uma questão conflitiva, a gente sempre tem que pensar na questão da segurança. Vamos pensar hoje, né? Falando em comunidades. Eu acho que é importante pontuar isso. Nós temos que cuidar para não romantizar demais as coisas, porque nós temos questões bem sérias hoje ligadas à segurança. Então, por exemplo, eu vou fazer uma situação conflitiva, né? Lá numa comunidade X, em que, né, vamos supor, eu tenho um adolescente, né, infrator, ou que eu tenho um adulto, de repente, egresso do sistema, né, prisional. Ele tem um contra, né? Chamam o contra, né? Tem de uma facção rival, não se usa mais o termo gangue praticamente, mas enfim, né? Eu vou garantir que essas pessoas vão poder sentar e conversar em pé de igualdade, então a gente sempre tem que pensar muito nisso, segurança. Houve um conflito na escola, as escolas infelizmente também estão dentro desse contexto hoje. Há segurança para a gente fazer esse encontro ali, né? Então por isso a importância dos pré-círculos, conversar com as pessoas de maneira individual para depois verificar se é possível juntar todo mundo e fazer esse círculo, tá, pessoal? Eu sou meio chata nisso, assim, porque a gente sempre tem que pensar, o círculo vai ser um espaço legal, mas e o depois, né? E o próprio círculo hoje, ele tem segurança para acontecer, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele pode ser utilizado, então, como eu já falei, que é mais a minha expertise, né? Processos judiciais, instituições socioassistenciais, né?
eu já sou servidora da assistência, né, da FAS, fazia círculos no CREAS, né, onde eu trabalhava, e qualquer instituição, né, a princípio, poderia fazer, dentro das empresas também, no sistema prisional, no sistema socioeducativo. Já tive a oportunidade de fazer círculo dentro do CAS, com o pessoal do CASEM, de forma virtual, de forma presencial. No sistema, na questão prisional, eu lembro de ter feito um pré-círculo dentro aqui da PIX, e já teve várias situações em que os presos foram levados, né, infelizmente, né, uma situação não muito legal, né, mas que foram levados para fazer atendimentos, enfim, também, né, para participar desses círculos. E a gente sempre tem que pensar, né, pessoal, outra coisa também que algo que me causa, assim, uma inquietação. Dentro da questão da voluntariedade, que para mim é algo inarredável, digamos assim, né, no círculo. Quando uma pessoa ela aceita participar de um círculo, ela tem algum outro interesse do que resolver o conflito, ou ela quer ficar de bem com a sociedade, ou ficar de bem com o juiz, né? A gente tem que sempre explicar, na mediação, eu também sou mediadora, a gente também sempre fala isso. Tu tem a opção de fazer. Se tu não quiseres participar do círculo, ou da mediação, ou o que for, tu não vai ter prejuízo processual. Isso é muito importante falar, né, pessoal? Porque se a pessoa quiser ou não participar do círculo, as garantias legais elas têm que ser preservadas. E às vezes a pessoa vai participar do círculo porque ela acha que ela vai ganhar ponto com o juiz, ou vai ganhar ponto com o promotor, ou eu vou parecer mais bonzinho, né? Então, por isso que é importante a gente fazer o pré-círculo e explicar para a pessoa, né, para aquele participante, as vantagens e as desvantagens, digamos assim, né? Eu particularmente não vejo desvantagens, a não ser que a pessoa não se sinta segura, tenha uma ameaça, algo nesse sentido. Mas do contrário, né? Mas como é importante a pessoa realmente ter esse consentimento informado, né? Que a gente traga todos os elementos. Então, vamos falar um pouquinho dos elementos do círculo, né? A figura do facilitador, como eu comentei antes, né? O facilitador, então, é aquela pessoa, né? Que tem que ser neutra dentro do possível, né? Não pode escolher lado, não está ali para julgar, não está ali para ser testemunha, não é um perito, não está ali para emitir opinião, está ali para manter aquele ambiente, né, que as pessoas possam falar suas verdades difíceis, né? O objeto da palavra, né, que eu trouxe para vocês aqui, não sei se vocês me veem agora, mas enfim, né, eu trouxe 2 aqui agora, tem algumas fotos depois que eu vou passar também, a potência desse objeto da palavra, né, que parece algo tão simples, mas que ajuda muito nessa questão de regular a fala. Nós temos cerimônia de abertura e encerramento, né? Para que elas servem? Para delimitar no tempo o início e o fim do encontro, né? Dos círculos. Então, uma cerimônia de abertura. A gente pode ler uma mensagem, pode escutar uma música ou um trecho de uma música, pode fazer um relaxamento, né? Dentro das técnicas de atenção plena, a Regina Migliori, ela fala, né, com toda a propriedade sobre isso. Eu e o Paulo Moratelli, que foi meu colega durante muito tempo, né, dos círculos, e é um expoente aí da justiça restaurativa mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora. Ele é psicólogo e a gente conversava bastante sobre os elementos do círculo, né? E eu e ele sempre utilizávamos uma respiração, um relaxamento, né? Porque a música é interessante, claro, a gente tem que avaliar, mas para algumas pessoas ela desperta algo positivo, para outras a mesma música pode despertar algo negativo. E a questão por exemplo, de um relaxamento, uma respiração, né? Uma respiração guiada ali, orientada, ela vai, como a Regina Migliori fala, nos trazer uma técnica de atenção plena, né?